E aí galera, aqui quem fala é o Bulldor Pedro. E bom, todo mundo aqui já sabe que há um tempinho atrás foi anunciado uma série de HQs de Ben 10 que irão ser lançadas em 2025. Eu não trouxe um vídeo sobre isso porque eu acho que ainda tá muito cedo de fazer um vídeo inteiro só comentando dessas HQs. Tipo, a gente não tem nenhuma sinopse oficial para vocês terem noção. Então eu decidi aguardar nós temos pelo menos uma sinopse ou um pôster oficial dessa HQ. Mas enfim, acontece que esse anúncio ele me lembrou de várias afirmações ditas pelo Duncan Royal sobre um possível retorno de Mutant Rex, porque para quem não sabe, de acordo com o Duncan várias vezes, a Main Faction está planejando trazer o Mutant Rex de volta. Como? Aí a gente já não sabe. Seria em algum outro projeto novo que iria dar continuidade ao Mutant Rex. E uma das ideias da Main Faction para trazer esse seriado de volta seria uma série spin-off de Ben 10 Reboot focada no Rex que nós vimos lá no especial Ben 10. Eles até deram essa ideia para Cartoon Network, mas até o ponto atual desse vídeo a Cartoon Network não respondeu. Então nós não temos uma resposta oficial do Duncan se isso foi para frente ou não. Aí à primeira vista muita gente já pensa, é uma série spin-off praticamente reboot do Mutant Rex, não vale a pena. Tanto que eu até fiz lá um post na nova comunidade perguntando se vocês iriam achar legal e vocês, em sua grande maioria, disseram que não seria legal. Mas eu acho o contrário, eu acho que uma série spin-off focada naquela versão do Rex seria muito interessante, porque embora não pareça por causa do especial, tem muita coisa interessante de Mutant Rex que valeria a pena ser explorado sim um spin-off, porque o universo do reboot tem coisa assim de Mutant Rex além do que a gente viu naquele especial. Então, pensando nisso, no vídeo de hoje eu vou falar tudo de Mutant Rex que tem no reboot, confirmado é claro pelo Duncan Royal e pelo especial Ben 10. E mostrar que a ideia de um spin-off focado naquela versão do Rex não seria completamente ruim. Então, deixado isso claro, bora começar com o vídeo. Claro que nós não poderíamos começar essa lista do que senão pelo ponto central de Mutant Rex, que é o seu protagonista Rex Salazar, o Mutante Rex. Bom, a versão do reboot de Mutant Rex a gente já viu no especial Ben 10. Assim como o Ben, ele possui 10 anos de idade, obviamente porque o Rex original também tinha a mesma idade que o Ben, ambos possuem 16 anos de idade nos seus pontos atuais de séries. Então a Main Faction colocou ele para ter 10 anos para ele ter a mesma idade do Ben. E também isso provavelmente se deve porque o evento Nanite no universo do reboot ocorreu no mesmo ano que a série de Ben 10. Já que a gente pode ver através do flashback em Ben 10 que o Rex e o Bobo possuem a mesma aparência dos seus dias atuais quando o evento ocorreu. Ou seja, basicamente eles tinham 10 anos quando ocorreu o evento Nanite. Então, o evento Nanite ocorreu no mesmo ano da série de Ben 10 Reboot. Sobre os poderes desse Rex, ele basicamente possui os mesmos poderes da sua versão original, podendo criar máquinas, controlar nanites e máquinas. E isso é confirmado inclusive pelo Duncan Royal, que afirma que tudo que o Rex do clássico faz, o Rex do reboot também faz. O que significa que até as capacidades mais escondidas, como por exemplo o Rex poder criar o seu próprio Omnitrix, também está incluso nessa versão do Rex. Claro que a questão dos poderes do Nanite Omega já é outra história. O Rex do reboot, ele aparentemente não tem o Nanite Omega, já que o Rex do clássico só conseguiu o Nanite Omega bem depois, durante a série, e não antes dela. Então o Rex do reboot provavelmente não pode fazer as coisas que o Rex clássico faz com o Nanite Omega, porque ele ainda não tem o Nanite Omega. Mas, mesmo com todos esses poderes, o Rex do reboot tem sua principal desvantagem: o fato dele não saber ainda usar os seus poderes. Como mostrado em Ben 10, o Rex ele ainda é novo em usar os seus poderes, e ele não tem tanta confiança neles, por isso que ele não os usa com frequência. Ele só desenvolveu confiança em usar os poderes depois que ele conheceu o Ben e ajudou ele a derrotar o Rex de Ben 10, não de Mutant Rex, né? Então, a partir do especial que o Rex já tem mais confiança em controlar seus poderes. Isso inclusive é algo perfeito para se mostrar numa série de spin-off focado nesse Rex. Ver ele aprendendo cada vez mais a usar seus poderes, tornando igual o Rex do original ou até melhor. Imagina o Rex do reboot fazendo máquinas que o Rex do clássico nunca sonhou em fazer. Porque afinal o Duncan já deixou bem claro várias vezes que o Rex do clássico tem capacidade de fazer muitas coisas, ele só não sabe ainda. Então o Rex do reboot pode muito bem fazer coisas que o Rex do clássico nunca sonhou em uma série spin-off. E além do mais, mostrar as origens dessa versão do Rex, além do evento Nanite, que a gente viu brevemente um flashback lá do Ben 10, seria algo maravilhoso.
Prosseguindo com a lista, vamos falar do segundo ponto central do universo de Mutant Rex, o evento Nanite. Para quem nunca assistiu Mutant Rex, vai aqui um resumo rápido. O evento Nanite foi um resultado acidental do erro de um projeto chamado Projeto Nanite. Basicamente, o Projeto Nanite era um projeto que inicialmente foi concebido com o propósito de usar nanotecnologia para melhorar vidas humanas, na qual, para isso, foram criados os nanites, que serviriam tecnicamente para curar doenças e acabar com a fome e prolongar a vida humana. Porque esse projeto acabou dando errado porque o reator que armazenava os nanites entrou em colapso e explodiu, e a explosão espalhou os nanites pelo globo, o que resultou em todos que eram infectados pelos nanites acabar se transformando em aberrações. Alguns deles até continuavam sendo humanos comuns porque os nanites estavam inativos, mas quando eles eram ativados, eles sempre eram transformados naqueles monstros que a gente chama de Evos. Bom, no reboot, o evento Nanite também aconteceu. Isso é confirmado no próprio especial, onde a gente vê um breve flashback da explosão do reator Nanite, o que significa que o evento Nanite de fato aconteceu. E o Duncan já deixou bem claro que aquilo é de fato o evento Nanite. Só que uma diferença em comparação ao Mutant Rex original é que até agora ninguém sabe a escala global do evento Nanite. Tipo, as pessoas não sabem que tem nanites em seu corpo. Por isso inclusive explica porque que em momento algum do reboot a existência de Evos, nanites, foram sequer mencionadas. E também explicaria porque que o Ben no episódio Ben Gen 10 nem sequer sabia o que diabos eram nanites ou Evos. Então o evento Nanite ainda não é tão conhecido pelo público. E algo curioso de se mencionar sobre essa versão do evento Nanite é que todo mundo envolvido existe no reboot. Acontece que um parceiro do canal, o Everton, ele perguntou ao Duncan Royal se os envolvidos do projeto Nanite lá da versão clássica existiam no reboot. O Duncan curtiu a pergunta, e como o Duncan já explicou antes, quando ele curte uma pergunta é porque a resposta é sim. Então isso significa que sim, os envolvidos no projeto Nanite existem no reboot, que seriam o Dr. Gabriel Ryland, o Peter Mission, o Van Cleis, que eu vou falar mais pra frente no vídeo, e é claro os parentes do Rex, que seriam Rafael e a Violeta Salazar, seus pais que apareceram em Ben Gen 10, e por fim é claro o César Salazar. O próximo tópico já é destacando o César porque nós temos certas informações dadas pelo Duncan Royal. Além é claro do César ter participado do projeto Nanite, o Duncan também confirmou que o César do reboot também criou o Alpha, ou seja, toda aquela lore que a gente viu em Ben 10 Mutant Rex Heróis Unidos da criação do Alpha é canônica no reboot. Ou seja, isso significa que o César ele criou um grupo de nanites feitos para controlar máquinas. Só que acontece que aqueles grupos de nanites que formaram uma consciência própria, que é o Alpha, eram tão perigosos e tentavam assumir corpos à força que o César teve que bani-los para uma dimensão que ele achava que era inabitável, no caso, o Nulificador. Só que a gente sabe que aquilo é uma prisão intergaláctica, então o Alpha consequentemente conseguiu retornar para o seu universo de origem. E cara, isso é muito interessante porque isso é praticamente a ponte perfeita para um crossover aí nessa série spin-off do Rex do reboot, entre o Rex do reboot e o Rex original. Porque tipo, lá no especial Ben 10 Mutant Rex Heróis Unidos, lá no final dele, a gente viu que o Alpha ele escapou da sua prisão feita de chumbo. Então é crível acreditar que aquela versão do Alpha pode se encontrar com a sua versão do reboot, porque afinal, para quem não sabe, o Duncan já disse que o nulificador do reboot e o do clássico são o mesmo lugar. Afinal, só existe um nulificador no multiverso. Então sim, é possível que o Alpha clássico e o Alpha do reboot possam se encontrar. E tipo, imagina os dois unindo forças para conquistarem seus universos natais. Aí isso obriga uma parceria entre o Rex do reboot e o Rex do clássico. Seria muito maneiro. E até poderia ser uma ponte também para um crossover entre Ben 10, tanto o clássico quanto do reboot. Porque afinal, o Ben clássico ajudou o Rex a derrotar o Alpha. E o Ben do reboot é do mesmo universo que o Rex do reboot, então né, a festa ainda está incluindo ele. Então seria muito maneiro isso. É basicamente a ponte perfeita para um crossover. E já que a gente está falando de um vilão, é óbvio que a gente tem que falar de uma galeria inteira do Mutant Rex. Quando perguntado ao Duncan Royal se os vilões do Mutant Rex existem no reboot, o Duncan respondeu que sim, todos os vilões do Mutant Rex existem no reboot. Ou seja, toda aquela galeria de vilões que a gente viu na série do Mutant Rex existe dentro daquele universo.
Só que é importante ressaltar também que o Duncan, na mesma afirmação, diz que alguns vilões podem ter suas origens alteradas em comparação às suas versões clássicas. E isso já faz a gente botar um pé atrás, porque quando a gente olha os vilões do reboot e compara com suas versões clássicas, alguns deles não ficaram com uma história tão boa assim. Zombos que o diga. Mas pode ocorrer também deles terem uma alteração assim na história que fique melhor do que suas versões originais. O Vilgax, por exemplo, é um exemplo de vilão que teve sua origem diferente em comparação à sua versão clássica e até que ficou melhor. Tipo, a ideia do Vilgax ter ajudado o Azimuth na criação do Omnitrix, e por causa disso que ele sabe tanto do Omnitrix, e também que é por causa disso que ele ficou obcecado para conseguir aquele relógio para si, para virar o tirano galáctico que a gente conhece, é muito mais crível do que dizer que o Vilgax era só um tirano qualquer que descobriu sobre o Omnitrix depois de ter enfrentado o Ben como um viajante do tempo. Claro que ele não sabia que era o Ben, mas ele enfrentou ele e ficou fascinado com a ideia do portador de uma arma poder trocar de forma. Aí então ele descobriu sobre o Omnitrix e sabe de tudo daquele relógio simplesmente do nada e porque sim. Então é realmente bem melhor a origem do reboot em comparação. Mas é claro que eu não vou botar a mão no fogo, então obviamente vai ocorrer casos sim que vai ficar pior do que a versão original. Eu não vou dizer que todos iam ficar melhores. Mas o único que eu posso dizer com certeza que ficaria a mesma coisa da sua versão original é o Vlanclais. Porque o Duncan ele já disse, como eu disse anteriormente, que o Vlanclais participou do projeto Nanite no universo do reboot também. Então provavelmente aquela lore de avisos dele absorver nanites ficaria mantida aqui, e também toda a ligação dele com o passado do Rex. Então imagina uma interação entre o Vlanclais com o Rex do reboot. E já que é do mesmo universo de Ben 10, ainda poderia ocorrer coisas tipo uma interação entre o Vlanclais com o Kevin do reboot. O pessoal que diz que o Vlanclais é uma versão do Kevin do universo do Mutante Rex. Seria bem legal. Agora que a gente falou dos inimigos, vamos falar do oposto, que são os amigos do Rex. Bom, o Duncan Royal ele confirmou que todos os amigos do Rex existem no universo do reboot. Então a gangue de Tóquio, o Noah, toda essa galera existe no reboot. Claro que a gente não tem uma história de fundo para eles, ainda mais que o Rex do reboot provavelmente nem sequer conheceu eles ainda. Ele ainda tem 10 anos e tá andando por aí com o bobo roubando comida para se sustentar. Então ele ainda não chegou para Tóquio ou sequer conheceu o Noah. Ainda mais que o Noah, como a gente sabe, ele era na verdade um espião contratado pelo Cavaleiro Branco para ser amigo falso do Rex, mas que no fim das contas acabou virando um amigo de verdade, por causa da interação deles que acabou se tornando algo verdadeiro. Mas enfim, tirando eles, a gente tem basicamente o elenco principal de Mutante Rex, que a gente já tem uma história de fundo. No caso eu tô falando da Rebecca Holiday e do Cavaleiro Branco, que são os únicos do elenco principal do Mutante Rex original que não apareceram em Benjen 10. De acordo com Duncan, a versão da Rebecca no reboot ela ainda não entrou na Providência. O motivo disso é que ela ainda está procurando uma cura para sua irmã. Porque para quem não sabe, lá no Mutante Rex original, a irmã dela é um Evo. Então com certeza ela vai consequentemente entrar na Providência porque ela acha que lá pode salvar sua irmã. Inclusive isso até explica porque que o 6 do reboot é tão frio comparado à sua versão original. Isso se deve que o 6 original, ele havia se tornado alguém mais, assim, gente boa, por assim dizer, porque ele ainda era meio frio, por causa da Rebecca. A Rebecca que deu a ideia para o 6 de que ainda existia uma outra alternativa para toda essa confusão com os Eus. Porque o 6 antes achava que não existia nenhuma alternativa para eles. A Providência era convicta de que não dava para salvar os Evos e era só raptar e eliminá-los. Mas a Rebecca deu a ideia para os 6 de que poderia sim existir uma outra alternativa, uma cura para eles. Então foi quando o 6 conheceu o Rex e descobriu que ele podia curar Evos, que ele praticamente ficou convicto disso. E ele acabou até salvando a vida do garoto. Então isso basicamente explicaria por que a Providência caça o Rex e o Bobo como se eles fossem ameaças, porque eles ainda não sabem que o Rex pode curar os Evos, e também porque eles acham que a única alternativa para os Evos é capturando eles e os eliminando, já que a Rebecca ainda não está lá. E sobre o Cavaleiro Branco, o Duncan ele confirmou que ele e os 6 entraram ao mesmo tempo na Providência, mas o Branco ainda não se tornou o líder que a gente conhece da versão original de Mutante Rex, provavelmente porque aquele incidente que fez com que o Branco acabasse se tornando o único humano no mundo sem nanites no seu corpo ainda não aconteceu. E também porque aquele incidente foi basicamente culpa do Rex. Mas enfim,
o Branco ainda não é aquele líder que a gente conhece. Ele ainda é um agente comum da Providência, junto com seu amigo 6. E para fechar o vídeo, é claro que eu não poderia me esquecer de falar da própria Providência. Bom, a Providência no Mutant Rex original foi feita após o evento Nanite, com o objetivo de conter os Evos. Só que, no reboot, isso aparentemente não é o caso. A Providência parece que é uma mistura das versões inicial e final da Providência. Tipo, antes do Rex entrar na Providência e depois do Rex curar todos os Evos. Isso deve porque, como eu disse, a Providência no começo só raptava os Evos e os eliminava, porque eles não sabiam de uma cura e o Rex era a única maneira de curar os Evos até então. E eles não sabiam do Rex. E no final de Mutant Rex, depois que o Rex curou todos os Evos, a gente pode ver que a Providência ainda está atuando, mas dessa vez não para conter Evos, também porque eles não existem mais, mas sim para conter qualquer ameaça que ameaçasse a humanidade. E curiosamente, em Ben 10, o 6 afirma que a Providência é uma organização que foi criada com o objetivo de conter eventos de extinção antes que eles comecem, ou seja, ameaças que pudessem ameaçar a extinção da humanidade. Então a Providência é basicamente o começo e o final da Providência original misturado. Claro que isso pode mudar em uma série spin-off, que provavelmente o Rex do reboot pode entrar nela, mas de todo jeito a gente sabe disso. Uma teoria popular lá na gringa é que a versão da Providência que a gente vê no reboot seja na verdade os encanadores do universo do reboot. Isso deve porque o Duncan já disse certa vez que os encanadores do reboot são diferentes do que o público conhece dos encanadores clássicos. Aí o pessoal acha que pode ser porque a Providência seja da tal versão do reboot dos encanadores. Eu particularmente não acredito nisso, porque se esse fosse mesmo o caso, o Ben do Força Alienígena, quando ele falava dos encanadores, nem sequer deixaria o Von Max incomodado. Porque né, o Von Max não acharia que encanadores e Providência seriam a mesma coisa. Ainda mais que o Duncan já chamou os encanadores do reboot de encanadores mesmo. Então eu em particular não creio nessa teoria. Mas tá aí para quem quiser saber. E bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que vale a pena um spin-off focado no Mutant Rex do reboot, pode comentar aqui embaixo que eu adoraria saber. Então, obrigado por terem assistido, deixa um like e se inscreva no canal, valeus e fui!